Naoto é aquele cara que não tem nada de especial na vida. E ainda por cima odeia a primeira garota por quem se apaixonou, porque ela o mandou embora sem cerimônia nenhuma. Mas tudo muda quando ele conquista a menina mais popular da escola, deixando a ex tão com inveja que ela topa fazer qualquer coisa pra reconquistá-lo. Tudo começa com Satsuki, a amiga de infância dele, aquela que passava os dias inteiros brincando com ele, que do nada destrói o jardim dele e some sem dar satisfação. 6 anos se passam, os pais de Naoto falecem e ele se muda pra Tóquio, onde passa a morar com a irmãzinha dele. Certo dia na escola, Yukari, a garota que ele tá de 4, chega até ele e convida pra uma reunião do clube. Naoto sente como se tivesse ganhado na loteria, mas mesmo assim recusa, porque precisa cuidar da irmã. Ele volta pra casa, faz o jantar pras duas e Suzushiro, a brat, elogia as pretensões culinárias duvidosas do irmão com aquela cara de quem tá sendo gentil por obrigação. Mesmo assim, os dois aproveitam uma refeição em paz. Na manhã seguinte, ele amarra o cabelo da Suzushiro, cuida de tudo pra ela ficar apresentável e ainda a leva até a escola. No caminho, ele sente que alguém tá seguindo eles, mas ignora, mesmo com aquela sensação horrível na nuca. O tal perseguidor continua aparecendo durante o dia inteiro, até que Naoto descobre que é Satsuki, que, sem o menor constrangimento, chega falando que ficou muito feliz de ter se reencontrado com ele. Só que Naoto não tá nem um pouco no clima de reunião sentimental e avisa que ainda não a perdoou pelo que ela fez lá atrás. Quando ele tenta ir embora, Satsuki o abraça por trás, com tanta força que quase parte as costelas do coitado. Resultado? Naoto sai correndo em velocidade supersônica. Assim que chega em casa, Suzushiro pede ajuda para cuidar do novo jardim deles, e os dois vão pro quintal conferir. É aí que Satsuki aparece com uma pá na mão, e Naoto já avisa que ela pode ir embora antes de estragar tudo de novo. Mas Satsuki empurra ele no chão e o beija, de um jeito tão intenso que ele desmaia feito quem nunca chegou perto de ninguém na vida. E aí, como se o universo fosse pessoalmente contra ele, Yukari aparece. Ela tinha ido até a casa dele para entregar umas anotações do clube, e vê os dois no chão, em plena ação. No dia seguinte, enquanto Naoto tenta se desculpar com Yukari por ter faltado mais uma vez à reunião, Satsuki aparece e, sem mais nem menos, agarra os melões de Yukari, curiosa para saber se Naoto realmente tem essa preferência. Yukari fica vermelha que nem um pimentão, e Naoto arrasta Satsuki até o telhado da escola. Lá em cima, ela devolve para ele uma pá, aquela mesma de 6 anos atrás, e ele finalmente pergunta por que diabos ela destruiu o jardim dele. Satsuki diz que não vai explicar, porque ele não vai entender de jeito nenhum, mas oferece deixar ele fazer coisas estranhas com ela como compensação. Naoto engole em seco, constrangido até a alma, e pergunta por que ela o beijou mais cedo. Mas Satsuki fica irritada e manda ele usar os 2 neurônios que tem antes de sair de cena. No caminho de volta pra casa, Naoto encontra Satsuki carregando Suzushiro, com o joelho da menina sangrando. Ele imediatamente assume que Satsuki machucou a irmã e já vai partir pra cima, mas Suzushiro corre pra abraçá-lo e explica que Satsuki só a ajudou depois que ela caiu. A brat aproveita e ainda pede que Satsuki ajude com o jardim deles. Naoto não tem pra onde fugir e acaba concordando. No dia seguinte, enquanto Naoto ajuda Yukari a comprar algumas coisas pro clube, ela pergunta se ele e Satsuki estão namorando. O virgem fica todo vermelho e nega veementemente, enquanto mentalmente admite que a única pessoa que ele quer namorar é Yukari. Mais tarde, quando chega em casa, ele encontra Satsuki trabalhando no quintal. Ela fica rememorando a infância deles e pergunta se ele gostou do encontro com a garota de ativos generosos. E ainda diz que um dia também quer sair com ele. Mas Naoto fica agitado e manda ela parar de brincar com ele. Aí ela começa a tirar a camisa, dizendo que está encharcada de suor, e Naoto quase tem um chilique mandando ela parar. Os dois tropeçam e caem no chão, exatamente quando a tia Tamayo, com quem ele e Suzushiro moram, entra pela porta e surta com Naoto por ser um tarado. Ela ainda ameaça expulsá-lo de casa se ele continuar com aquelas coisas indecentes, e Naoto tem a clareza de que pode se tornar um sem-teto de novo. Ele rapidamente leva Suzushiro para dar uma volta e manda Satsuki ir embora, mas ela o segue assim mesmo e pergunta por que ele não mora mais com os pais. Ele explica que depois da morte deles, ele e Suzushiro ficaram sem lugar nenhum, e depois de serem expulsos de parente em parente, acabaram na casa de Tamayo. E ele já sabe que um dia serão mandados embora de lá também, mas Satsuki pondera. Se Tamayo realmente quisesse que eles fossem embora, nunca teria deixado construir um jardim na casa dela. Mais tarde, o gato de Tamayo rouba os óculos dela enquanto ela está no banho. Ela sai do banheiro só com uma toalha e esbarra em Naoto, que foi até lá para se desculpar. Ela corre de volta pro banheiro chamando ele de tarado culto, enquanto Naoto se ajoelha do lado de fora da porta e pede para ele e Suzushiro ficarem mais um tempo. A paz é restaurada e os irmãos retomam o jardim. No dia seguinte, Yukari convida Naoto para estudar juntos, e o melhor amigo dele, Tokuya, já começa a zoar. Enquanto Naoto acha que uma gata como Yukari jamais o escolheria, Tokuya deseja boa sorte com o fim da inocência dele.
Mais tarde, começa a chover. E Satsuki oferece um guarda-chuva a Naoto. Ele pergunta por que ela não foi cuidar do jardim de manhã. Ela sorri e pergunta se ele sentiu falta. E Yukari ouve toda a conversa de longe. Quando Naoto chega em casa, encontra uma prova de matemática amassada de Suzushiro escondida no armário dela, e cai a ficha de que ela tira notas ruins de propósito só pra ele precisar ensiná-la. Ele vai embora de casa indignado e encontra Satsuki encharcada na chuva. Pergunta por que ela mentiu sobre ter um guarda-chuva extra. Ela só cora e diz que esqueceu. Naoto envolve o casaco nela e a leva pra casa, onde descobre que o lugar tá caindo aos pedaços. Enquanto ele se pergunta onde estão os pais dela, Satsuki o puxa pra dentro e pede que ele fique, dizendo que ele precisa viver a própria vida em vez de se preocupar só com Suzushiro. Aquilo dói. Mas quando ele encontra Suzushiro mais tarde e pede pra estudar com Yukari no fim de semana, a Brat começa a chorar dizendo que quer atenção exclusiva dele. É a gota d'água. Naoto colapsa. No dia seguinte, ele acorda com febre e encontra Satsuki deitada do lado dele. Ele pula da cama em pânico e ela explica que veio pra esquentá-lo com o próprio corpo. Antes que ele consiga processar o absurdo, a campainha toca. E é Yukari, que também foi visitá-lo. Depois de confirmar que não está alucinando, ele a deixa entrar, e ela vai direto pra cozinha assumir o papel de dona da casa. Naoto volta pro quarto e percebe que suas chances de progredir com Yukari vão a zero se ela encontrar Satsuki lá. Mas já é tarde. Yukari entra com um mingau feito à mão. Satsuki mergulha embaixo das cobertas, e Naoto tenta se sustentar em cima dela sem parecer suspeito. Satsuki então o abraça e diz que ele pode fazer o que quiser com ela, o que literalmente curto-circuita o cérebro dele. Yukari encontra um pacote de remédios perto da cama e descobre que foi Satsuki quem trouxe. Com inveja instalada no coração, Yukari pousa o panelão de mingau e vai embora. Com ela fora, Naoto se levanta rapidinho, mas encontra Satsuki ofegante e exausta. Ele implora pra ela ir embora. Quando ele experimenta o mingau de Yukari, percebe que ela faz a Jaime Oliver parecer um chefe com estrela Michelin, mas come assim mesmo. Enquanto isso, Suzushiro encontra Satsuki no quintal e pergunta sobre o homem mais velho que estava com ela quando destruiu o jardim 6 anos atrás. Satsuki nega e pergunta se Suzushiro contou isso ao Naoto. A menina balança a cabeça e admite que ficou com inveja de quanto tempo o irmão passava com Satsuki, então não disse nada pra ficar com ele pra si mesma. Dias depois, Naoto encontra Yukari sendo abordada por rapazes mais velhos, e vai embora achando que ela os conhece. Ela o vê e convida pra estudar juntos. Na biblioteca, ele pergunta em voz alta por que uma garota como ela perde tempo com um ninguém como ele. Yukari diz que o professor pediu pra ela olhar por ele por ser um aluno transferido, mas na real, é porque ela tem uma queda por ele. Ela diz que gosta de conversar com ele porque ele é diferente dos outros meninos que só pensam em paquerar. Então ela se lembra de quando se conheceram antes de virarem colegas. Naoto entrou acidentalmente no vestiário feminino enquanto ela se trocava, e ela assumiu o pior. Mas ele só perguntou sobre a irmã e foi embora. Naquela noite, Naoto pensa em todas as formas de manter a imagem de garoto puro e sem pensamentos impuros. Só que a imagem de Yukari sem proteção de trama continua aparecendo na cabeça dele. E aí vem a imagem de Satsuki embaixo dele. E ele começa a se perguntar como Yukari ficaria naquela posição. Mas Suzushiro ativa o modo onisciente e manda ele calar a boca e dormir. No dia seguinte, um Naoto com privação de sono esguicha Satsuki com a mangueira do jardim sem querer. Na escola, ela conta que precisou tirar a armadura de trama por causa dele. E Naoto imediatamente assume que ela não tem nada embaixo da saia. Yukari aparece animada, falando sobre quando ele deve ir à casa dela, mas os olhos de Naoto ficam grudados nos ativos de Satsuki. Aí uma rajada de vento passa e ele instintivamente a abraça por trás. Yukari vai embora com ciúme, enquanto Satsuki agradece o gesto e revela que, na verdade, estava usando o shortinho dele. Rumores de que Naoto está namorando Satsuki se espalham, e Yukari começa a evitá-lo. Dias depois, a turma decide fazer uma viagem à praia, e Naoto entra em pânico pensando em como deixar Suzushiro em casa. Mas aí, o destino dá uma mãozinha. A turma de Suzushiro tem um piquenique no mesmo dia. Quando ele diz que os dois deveriam aproveitar com os amigos, Suzushiro chora pedindo que ele não a esqueça enquanto ela estiver longe, e aproveita para pedir que ele a ajude a escolher um maiô. No dia seguinte, Satsuki se oferece para acompanhar Naoto ao shopping, e Yukari ouve. Ela começa a se sentir insegura, mas Tokuya sugere que ela vá junto. Ela diz que não quer ser a quinta roda. Ele aconselha a não acreditar em rumores até Naoto falar algo diretamente, então ela corre atrás dele na esperança de ir juntos. Mas ao chegar lá, Yukari vira uma stalker profissional e fica observando Satsuki desfilar o maiô sarado pra Naoto, que só cora e manda ela parar de abençoar seus olhos. Isso a inspira a arrasar também. Ela experimenta vários maiôs, só pra descobrir que os ativos dela são grandes demais pra qualquer modelagem. Enquanto isso, Naoto entra sem querer no provador de Satsuki e a vê sem armadura de trama. Ela vai embora indignada, e quando ele a alcança e se desculpa, ela o chama de tarado. Yukari vê os dois de mãos dadas e assume que os rumores são verdadeiros.
O coração de Naoto dispara, e ele nem sabe por quê. No caminho de volta, eles cruzam com Yukari, que pergunta sem rodeio se Naoto está ficando com Satsuki. Naoto paralisa completamente e não consegue explicar nada. Satsuki toma as rédeas da situação e beija Yukari na bochecha, explicando que beijar pessoas não é grande coisa pra ela. Enquanto Naoto tem convulsões tentando entender se ela joga pros dois times, Yukari finalmente entende que eles não estão juntos e vai embora feliz. No dia da viagem à praia, enquanto Yukari é cercada por fãs graças à física dos personagens, Satsuki começa a espancar os babacas que a assediam. Naoto a arrasta pra longe. Depois, pede que ela peça ajuda em situações assim em vez de sair na porrada sozinha. A desligada só exibe o maiô e pergunta se ele acha que ela tá gostosa, e também revela que nunca foi à praia na vida, o que faz Naoto perceber que ele ainda não sabe quase nada sobre ela. Quando ele oferece ensinar ela a nadar, Tokuya aparece e manda ele ir às compras com Yukari. No caminho pro mercado, Naoto percebe que foi uma cilada e pergunta se ela prefere comer na barraquinha de espetinhos. Enquanto aproveitam, todo mundo ao redor fica se perguntando o que um feio como ele tá fazendo ao lado de uma deusa. Naoto entra em pânico, agarra a mão dela e os dois voltam pra praia. No caminho, ele consegue dizer que ela tá bonita no look dela, e ela agradece toda corada. Então, um galã rico chamado Fujioka aparece e cumprimenta Yukari. Ela fica claramente traumatizada e vai embora sem Naoto. Enquanto isso, Tokuya pergunta a Satsuki se ela gosta de Naoto. Ela responde que mesmo que ele seja o único pra ela, não quer namorá-lo. Mais tarde, Naoto fica sabendo pelos colegas que Yukari e Fujioka namoraram 3 anos atrás, e começa a se perguntar como vai competir com um cara assim. Fujioka encontra Yukari no hotel e diz que quer recomeçar. Ela diz que aprecia a gentileza dele, mas não tem sentimentos. Ele corta e diz que ela pode responder depois. Quando ele vai embora, Satsuki diz pra Yukari que Naoto tá dando importância demais pra relação dela com Fujioka, e que ela deveria esclarecer logo. Nesse momento, Naoto passa com os amigos, e as meninas ouvem um deles dizer que vai dar uma investida em Satsuki, porque ela parece que topa qualquer coisa. Mas Naoto a defende e diz que ela não é assim. Satsuki cora. Yukari ouve tudo isso e decide que precisa falar com Fujioka. Mas antes de ir, ela diz a Satsuki que nunca namorou ninguém, incluindo ele. Satsuki depois esclarece isso na frente das meninas que ficam alimentando o rumor, e Naoto ouve também. Enquanto isso, Yukari encontra Fujioka num restaurante sofisticado. Ela se lembra de como foi ele quem espalhou os rumores de que eles namoravam e ainda a pressionou a confirmar. Quando ela finalmente reuniu coragem para se impor, ele disse que nunca desistiria dela. De volta ao presente, quando Fujioka diz que ainda a ama, Yukari responde que tem outra pessoa no coração agora, e vai embora. Tokuya avisa Naoto que Yukari tá em algum lugar sozinha e manda ele ir atrás. Quando Naoto a encontra, ela manda ele voltar, mas ele recusa, dizendo que não consegue deixá-la sozinha quando ela parece tão triste. Yukari tenta fugir, tropeça no sandália quebrada e começa a chorar dizendo que é fraca e covarde demais. Ela conta que nunca namorou Fujioka, mas nunca desfez o mal-entendido. Quando ela diz que quer ser mais corajosa como ele, Fujioka aparece com um grupo de fangirls e pede que ela volte pro hotel. Ela se esconde atrás de Naoto, que manda Fujioka parar de mentir. Mas Fujioka insiste e pede que ela confirme. Em vez de agir como uma capacho, Yukari finalmente diz que nunca gostou dele e que ele pode desaparecer. Fujioka perde a compostura e agarra o braço dela, mas Satsuki aparece por trás e o derruba com um chute certeiro, chamando ele de lixo. Fujioka se levanta e a repreende por agir como homem, mas Satsuki ameaça chamar a polícia, o que finalmente o faz ir embora. No hotel, Yukari agradece a Satsuki, que diz ter feito só pra Naoto não se encrencrar. Ouvindo isso, Yukari revela que planeja se confessar a ele depois da viagem. Satsuki diz que não é problema dela, Yukari pode fazer o que quiser. Quando ela vai embora, Naoto aparece com bolinhos de arroz de conveniência e diz pra ela comer alguma coisa. Satsuki pergunta por que ele é tão gentil com ela se está claramente interessado em Yukari. Isso o pega de surpresa. Ela então o beija e diz pra ele parar de confundi-la, porque senão pode destruir algo importante pra ele de novo, como fez 6 anos atrás. No dia seguinte, Naoto fica remoendo o que Satsuki disse e se lembra que, 6 anos atrás, os dois se inspiraram num rom-com brega e decidiram fugir juntos. Mas quando o sol começou a baixar, eles se perderam e tiveram de voltar. Ele tenta se lembrar da expressão dela naquele momento, mas Suzushiro chega da excursão escolar e interrompe os pensamentos. Na manhã seguinte, ele espera do lado de fora da casa de Satsuki, e quando ela aparece, pergunta por que ela não foi regar as plantas. Satsuki estranha ele não estar perguntando sobre o beijo, e questiona se ele sentiu algo. Naoto cora e diz que sim, mas ela lembra que ele a odeia, então não faz sentido. Aí ele finalmente fala que não ficou bravo por ela ter destruído o jardim, mas porque ela sumiu e ele não pôde mais vê-la. Satsuki pergunta se ele ainda tem sentimentos por ela. Quando ele diz não, ela manda que nunca mais fale com ela, e vai embora. Na escola, Yukari tenta se confessar pra ele várias vezes,
mas toda hora alguma coisa atrapalha e ela fica desanimada. Enquanto isso, Naoto percebe que Satsuki foi pra escola com Tokuya e acha esquisito. Mais tarde, no vestiário masculino, ele abre a porta e encontra Yukari lá dentro sem camisa. Ele fecha a porta rapidamente. Ela assume que ele quer desenvolver a trama e gagueja que não está mentalmente preparada ainda, mas ele explica que ela entrou no banheiro errado e ela cai de joelhos de vergonha. Naoto dá uma espiadinha nos ativos dela e vira de costas, e ela usa essa chance para soltar a confissão de uma vez. Mas antes de dizer que gosta dele, a porta se abre e Naoto cai em cima dela. A mão dele pousa no lugar errado, e ela sai correndo. À noite, Yukari finalmente o encontra na saída da escola e confessa que quer namorar com ele, pede que ele pense e vai embora correndo mais uma vez. Quando Naoto chega em casa ainda em estado de choque, Suzushiro o lembra de Satsuki e manda ele ir se reconciliar com ela. Ele vai até a casa dela e encontra a porta aberta, mas sem ela dentro. Depois de ver o estado deplorável do lugar, ele encontra o calendário dela e descobre que ela deve estar no trabalho. Ele vai até lá e a encontra num uniforme chinês gato distribuindo panfletos. E ela não tá nem um pouco feliz de vê-lo. Quando Satsuki termina o expediente, ela pergunta por que ele está ali depois que pediu pra ele nunca mais falar com ela. Ele diz que está preocupado com ela porque ela é a amiga de infância dele. Isso finalmente arranca um sorriso dela. Ela pergunta se pode continuar perto dele sob a desculpa de amigos, e Naoto concorda, aproveitando pra avisar que tá dando pra ver o bolo dela de onde tá parado. Satsuki levanta a saia ainda mais e diz que tá liberado, e ele fica todo vermelho. Na manhã seguinte, Naoto conta a Yukari que, mesmo sendo elogiado pela confissão dela, acredita que ela merece muito mais que um perdedor como ele, e a recusa. Mas Yukari insiste que é ele que ela quer e propõe um período de namoro experimental por alguns meses. Mais tarde, Naoto desabafa com Tokuya num restaurante sobre o medo de decepcionar Yukari. Tokuya manda ele focar no que sente e fazer funcionar de algum jeito, e oferece se tornar seu guru amoroso pessoal. Naoto fica se perguntando que vida sombria o cara leva pra ter tanta experiência assim. Nesse momento, Satsuki aparece e provoca ele dizendo que vai finalmente perder a inocência com a primeira namorada. Tokuya elogia o uniforme chinês dela, e Naoto revela que veio pra uma entrevista de emprego. Satsuki encosta nele e diz que é o último dia dela ali, porque achou um emprego melhor. Quando chamam Naoto pra entrevista, Tokuya pergunta pra Satsuki como ela tá. Ela responde que amizade de infância é um laço que nenhum estranho consegue romper. Na sala de espera, Naoto encontra uma garota dormindo numa cadeira, e sente que já a viu em algum lugar. Quando ele se aproxima pra ver melhor, ela acorda e o acusa de tentar beijar ela. Quando o gerente entra, Naoto tenta explicar. A garota olha o currículo dele e percebe que o conhece. Naquela noite, Yukari o encontra na saída da escola e o convida para um encontro, o que recarrega as energias sociais dele de uma vez. No dia do encontro, ele leva Suzushiro junto como acompanhante, mas Yukari não liga. Ela se apresenta à menina, que fica temporariamente cega pela beleza da garota e libera Naoto por um dia. Os três saem pro zoológico, enquanto Tokuya e Satsuki os seguem de longe sob a desculpa de garantir que ele não estrague tudo. Mais tarde, enquanto Naoto e Suzushiro devoram a marmita que Yukari preparou com a mãe, Tokuya nota que Satsuki fica olhando para as famílias felizes ao redor. Quando o encherido trio aparece, Suzushiro achou Tokuya e Satsuki no meio da espreita. Naoto os repreende, mas Satsuki oferece sorvete para Suzushiro e Tokuya manda ele aproveitar o tempo a sós com a namorada. Com a terceira roda removida, Naoto finalmente segura a mão de Yukari e jura para si mesmo que nunca vai lavá-la de novo. Enquanto isso, Yukari fica com cada vez mais ciúme de Satsuki e decide que precisa conquistar de vez o Naoto logo. No dia seguinte, ela vai até a conveniência comprar proteção, planejando encerrar a era da inocência nas férias de verão. No dia seguinte na escola, enquanto Yukari tenta interromper uma conversa de Satsuki com Naoto, o próprio Karma aparece para atrapalhar. Alguns caras avisam Naoto que uma gatinha tá procurando por ele. Quando ele olha pela janela, é a mesma garota da entrevista. Um dos colegas revela que o nome dela é Makina. Naoto então percebe que ela é sua senpai da escola anterior, uma famosa estrela do atletismo que era do mesmo clube que ele. Makina explica que veio avisar que os dois foram contratados no restaurante chinês, mas o gerente não conseguiu falar com ele porque ele não tem celular. E já que ela está falando, ela agarra o braço dele e diz que ele precisa comprar um celular imediatamente, arrastando ele pra longe. Yukari ferve de ciúmes, mas se convence a confiar nele. Depois de comprar o aparelho, Makina insiste que ele faça a primeira ligação pra ela. Mas Naoto, fiel como sempre, liga pra Yukari primeiro. Yukari se emociona com o gesto. Makina, irritada, pergunta quem ele ligou. Naoto responde simplesmente: minha namorada. Naquela noite, Makina volta ao dormitório, leva uma bronca da técnica e ainda ouve as colegas de quarto falando mal dela. Deitada na cama com uma camisola digna de anime, ela se pergunta como um perdedor absoluto como Naoto acabou arranjando namorada. Aí ela senta e decide: vai separar os dois e transformar Naoto no boy toy dela.
No dia seguinte no trabalho, Makina tenta a todo custo usar os olhos de gatinho e o surfboard dela para atrair Naoto, que continua tratando ela como personagem de fundo. Frustrada, ela canaliza toda a raiva pro trabalho e, de lambuja, acaba sendo a funcionária mais eficiente do primeiro dia. Quando ela vai trocar de roupa, Satsuki aparece para pegar umas coisas e comenta que os ativos de Makina são pequenos demais pro gosto de Naoto. Makina, ofendidíssima, corre até ele e manda ele terminar com a namorada esquisita. Quando Naoto entende que ela tá falando de Satsuki, ele se lembra do emprego bem pago que ela mencionou e fica preocupado. Ele começa a seguir ela e o rastro o leva a um district duvidoso. Ele imagina os piores cenários possível dado o estado deplorável da casa dela. Mas não tem como verificar cada estabelecimento. Então espera até a noite e vai até a casa dela. Lá, pede que ela recorra a ele se estiver sendo forçada a trabalhar em algo suspeito por dinheiro ou problemas de família. Satsuki diz que vai contar. Se ele primeiro contar como foi o primeiro dia de trabalho. Naoto reclama de quanto tempo ficou em pé. Ela agarra o pé dele e oferece massagem. Ele fica envergonhado e diz que não precisa, mas ela continua. Sobe pro tornozelo, depois pro joelho. Quando chega na coxa, Naoto murmura que está namorando Yukari. Ela responde que ele mesmo disse que a deixaria ficar perto. Quando o rosto dela se aproxima perigosamente perto da linguiça dele, o celular toca. Ele era quase um homem perdido. Satsuki se afasta e, rindo, revela que era só brincadeira e que trabalha como garçonete numa churrascaria. Naoto suspira aliviado, e ela garante que não está com problemas de dinheiro nem de família. Dias depois, Makina pede para Naoto ser o namorado falso dela no festival de fogos de artifício. Ele a conecta com Tokuya e convida Yukari, mas ela já tem planos com as amigas. Então ele combina de encontrá-la num horário e local marcados. No dia do festival, Tokuya avisa que Makina fugiu. Naoto a encontra perto do santuário e pergunta por que ela tá se comportando que nem criança. Makina diz que ele não avisou que Tokuya é absurdamente gato e que um cara com o nível dele é demais pro coração dela. Enquanto Naoto digere mais um insulto ao ego, um grupo de playboys cerca Makina. Naoto a ajuda a escapar correndo. E ela vai reclamando o caminho todo que ele deveria ter enfrentado eles em vez de fugir. Ela pensa que a namorada misteriosa dele deve ser alguma interiorana feia qualquer. Aí Yukari aparece no ponto de encontro. E Makina fica paralisada diante daquela face. Ela percebe que não tem como competir com isso, e vai embora. Mas ao chegar no dormitório, cai a ficha. Ela está apaixonada por ele. Enquanto isso, no trem de volta, Yukari revela que foi embora cedo do festival para passar mais tempo com Naoto. Mas no caminho da estação para casa, uma chuva forte cai, e Naoto leva Yukari para casa, que é o lugar mais próximo. Ele encontra Satsuki encharcada no portão e pergunta o que ela tá fazendo ali. Ela diz que veio cuidar das plantas de Suzushiro. Quando ela tenta ir embora, Naoto a manda ficar para dormir lá. Muito perigoso voltar nessa chuva. Naquela noite, com as duas meninas dormindo no quarto ao lado, Yukari acorda e se esgueira até o quarto de Naoto. Ela deita do lado dele e tenta beijá-lo. E Naoto acorda e a empurra contra a porta, chamando ela de Satsuki. Isso a pega de surpresa e a deixa mais desesperada. Ela manda ele fazer aquilo com ela. Ele acha que ela tá falando de beijo, mas Yukari deita no chão e sugere que eles parem antes de ir longe demais, porque nenhum deles planejou isso. Aí a ficha cai. Ele entrelaça os dedos nos dela e está prestes a desenvolver a trama. Até que a imagem de pureza que precisa manter na frente dela invade a mente dele. Naoto recua e diz que precisam ir devagar. Yukari vai embora irritada e Naoto fica se arrependendo de ter perdido a chance do século. Na manhã seguinte, Yukari já foi embora quando ele acorda. Ele oferece levar Satsuki pro trabalho. No caminho, ele pergunta se Yukari disse algo, e Satsuki diz que tá orgulhosa de ele ter mantido a cabeça fria na situação de ontem, e ainda manda ele trabalhar as péssimas habilidades de comunicação se quiser continuar com Yukari. Mais tarde, ele manda mensagem dizendo que precisa conversar depois do cursinho dela. Yukari entra em pânico achando que ele vai terminar com ela agora que sabe que ela foi se jogar assim. Enquanto isso, o chefe de Naoto dá a ele 2 ingressos duplos pro cinema e ele convida Makina pra ir junto com ele, Suzushiro e a amiguinha dela. À noite, enquanto Yukari insiste em falar com ele, esse virgem do inferno adormece no ombro de Makina no cinema. Ele pede pra se encontrar com Yukari pessoalmente no dia seguinte e ela fica no aguardo. Yukari se sente insegura com a relação de Naoto e Satsuki e acha que não tem como competir com uma amiga de infância. No dia do encontro, Naoto tem 2 horas sobrando entre o trabalho e o compromisso. E Makina o obriga a fazer compras com ela, em vez de vagar pelas ruas feito mendigo. Depois de horas como escravo não remunerado, ele a leva para almoçar numa churrascaria, onde encontra Satsuki trabalhando de garçonete. Ela provoca ele sobre alugar ele por um dia como a Makina, enquanto Makina fica insegura com o próprio surfboard e percebe que Naoto realmente prefere mais volume. Ela reclama que os caras sempre preferem mais, e Naoto diz que flat is justice, e que ela não deveria se sentir insegura. Ela então senta no colo dele e pede para ele massagear os ativos dela por trás, porque ouviu que massagem ajuda a desenvolver. Naoto responde que não vai segurar,
o que a pega de surpresa a ponto de ela cair no chão. Quando ele a ajuda a levantar, ele se desculpa pela provocação e admite que está tentando manter os pensamentos impuros guardados por causa da imagem que precisa manter com Yukari, e admite que está apaixonado por ela. Makina vai embora furiosa, deixando todas as sacolas para trás. E aí Naoto encontra Yukari parada atrás dele, que ouviu o discurso todo. Enquanto ele fica todo sem graça, ela sorri e pede que ele diga de novo que a ama. E eles se reconciliam. Naquela noite, Makina volta ao dormitório depois do treino noturno e encontra Naoto esperando na portaria com todas as sacolas dela. Depois que ele as devolve e vai embora, Makina começa a chorar, porque não consegue superar um cara que é gentil assim. No dia seguinte, Naoto vai à escola para as aulas de verão e fica se derretendo sozinho pensando em Yukari. Satsuki aparece por trás e o assusta. Ele pergunta por que ela tá de maiô, e ela explica que precisa das aulas de natação para tirar nota nos extracurriculares. Ela reclama que só consegue ficar 20 segundos embaixo d'água e pergunta se Naoto a teria ensinado a nadar se ainda fossem crianças. Aí ele revela que ele e Yukari estão namorando de verdade agora, então não pode mais dar tanta atenção a Satsuki. A técnica dela já a chama de volta. Antes de ir, Satsuki diz que ele não precisa prestar atenção nela, porque os sentimentos dela nunca vão mudar. Mas se ele precisar de atenção dela, ela sempre vai estar lá. Yukari aparece e percebe que ele estava com Satsuki, o que acende as inseguranças dela de novo. Então ela o convida para casa. Quando Naoto chega lá, a mãe gata de Yukari, Mio, o recebe com simpatia e agradece por ser um bom amigo para a filha. Ele acha estranho ela chamar o namorado de amigo. Mais tarde, quando Mio sai para buscar o irmão de Yukari na escola de natação, Yukari leva Naoto pro quarto e revela que está pronta para desenvolver a trama. Ela mostra uma sacolinha e revela que até comprou proteção. Mas Naoto pisa no freio. Não quer decepcionar a Mio, é cedo demais. A Chika desesperada não aceita não como resposta e o abraça, exibindo os ativos. O degenerado interior de Naoto cede ao ver os melões dela, e os dois se inclinam para se beijar. Aí Mio entra no quarto, e embora eles não estejam em estado totalmente desprovido de proteção de trama, ela sente que tem algo errado. Quando Yukari sai para fazer chá, Naoto derruba a caixinha de proteção e Mio vê tudo. Ele entra em pânico, agarra a caixa e tenta sair, e Mio gentilmente o lembra que a filha ainda é muito jovem. No caminho de volta, Naoto desmaia de calor na calçada e sonha com Satsuki dizendo que sabe o que aconteceu. Ela o lembra do que aconteceu com os pais dele depois de terem filhos tão jovens, e diz que em vez de fazer aquilo com Yukari, ele deveria vir à casa dela e praticar. Então ela o beija, e quando ele abre os olhos, Satsuki está do lado dele de verdade. Ela explica como o encontrou desmaiado e o trouxe até ali. Naoto diz que é estranhamente fácil se apoiar nela, porque ela o mimifica demais. Satsuki sorri e pergunta se ele gosta de ser mimado por ela, e ele começa a chorar, percebendo que Mio tinha razão, e que ele e Yukari ainda são muito novos. Mais tarde, enquanto caminham juntos para o supermercado, Naoto admite que, apesar de tudo, ainda não quer terminar com Yukari. Quando Satsuki diz que ele tá emocionalmente instável hoje, Mio aparece e manda ele entrar no carro. Precisa conversar. Satsuki vai junto, dizendo que não pode deixar seu boy toy com uma mulher assustadora assim, o que faz Mio rir. Numa parada na conveniência, Naoto tenta se culpar por tudo, mas Mio diz que sabe que é a filha que está com os hormônios à flor da pele. Ele pergunta se ainda podem namorar. Mio diz que podem continuar como amigos, mas que ele deveria terminar com Yukari porque são jovens demais para controlar os impulsos. Mesmo assim, a partir desse dia, Naoto fica mais determinado do que nunca, e jura que nunca vai terminar com Yukari. Ele abandona as aulas de verão, planeja se tornar independente assim que se formar e passa a convidar Yukari para sair todo dia. Ele acredita que encontros em lugares públicos vão prevenir situações acaloradas, e assim deixar Mio satisfeita. Num desses encontros, enquanto Yukari o ensina inglês sentada colada nele, Naoto começa a corar, e percebe que os ativos de tamanho extra grande dela escaparam da camisa. Ele pergunta se ela fez isso de propósito. Yukari fica vermelha e vai embora rapidinho. Pensamentos nada puros voltam a tomar conta da mente de Naoto. E ele percebe que manter as coisas inocentes é muito mais difícil do que parecia. Naquela noite, depois do banho, Yukari recebe mensagem de Naoto, dizendo que não pode vê-la por alguns dias. Makina se machucou e ele precisa cobrir os turnos dela. Ao mesmo tempo, com Makina presa no dormitório, ela liga para Naoto pedindo companhia. Ele surpreendentemente aceita. No dormitório dela, Makina pergunta se o coração dele tá acelerado de estar sozinho num quarto com uma gatinha como ela. Naoto diz que ela é só uma prancha. Ele nota que ela estrategicamente espalhou a armadura de trama para ele ver, e avisa que ela pode parar de forçar. Durante um passeio, Makina diz que em vez de se tornar atleta profissional, pensa em ser dona de casa. Naoto lembra que ela é jovem demais para isso, mas ela diz que pessoas da idade dela já pensam em casamento, e pergunta se ele pensa em se casar com a namorada. Naoto diz que nunca pensou nisso, e ela questiona por que ele está namorando então. Ele explica que é por causa do complexo de inferioridade que tem, e que Yukari merece alguém melhor. Makina diz que ele não a ama de verdade e se deixa dúvidas infundadas atrapalharem o romance.
Ela tenta ir embora e machuca o pé de novo, e Naoto a carrega no colo até o quarto. No dia seguinte, na biblioteca, Yukari segura a mão de Naoto e pergunta se pode ir até a casa dele à noite para uma sessão de treino intensa. Quando ele menciona que trairia a confiança da mãe dela, ela pressiona os ativos contra ele e revela que não tá falando com Mio esses dias, então não importa. Ele se desculpa por ter estragado a relação com a família dela e pede que ela entenda o lado de Mio. Yukari vai embora. Na saída, ela ouve o técnico de natação dizer pra Satsuki não trocar de escola de repente. Curiosa demais pra ficar quieta, ela não resiste. Satsuki revela que vai voltar pra casa dos pais hoje, e isso significa trocar de escola também. Yukari pergunta se ela já avisou Naoto. Satsuki diz que não é problema dele. Mas quando Yukari lembra que ela o ama, Satsuki sorri e dá o nome e horário do trem, deixando pra Yukari decidir se avisa ou não. Enquanto isso, Naoto se encontra com Mio e conta a história dos pais dele, que como testemunhou as consequências do casamento precoce dos dois em primeira mão, nunca vai colocar ele e Yukari na mesma situação. O discurso convence a Mio, e ela permite que eles namoram, desde que não haja expansão de família. Depois que Mio vai embora, Yukari liga e conta sobre Satsuki e que ela vai embora hoje. Naoto primeiro tira de letra, dizendo que não é a primeira vez que ela some sem aviso, mas quando Yukari diz o horário do trem, ele já sai correndo. Ao mesmo tempo, Yukari admite pra si mesma que quer testar a lealdade de Naoto e ver se Satsuki percebeu os próprios sentimentos por ele. Na estação, quando Naoto a encontra, ele pergunta como ela consegue sumir assim sem dar palavra. Exige que ela saia do trem e converse, mas Satsuki simplesmente o puxa pra dentro e o obriga a viajar com ela. No caminho, ele repete que ela não pode continuar sumindo assim repetidamente. Ela pergunta se ele só veio porque Yukari pediu. Naoto nega e diz que veio por conta própria. Quando chegam na cidade dela, Satsuki tenta mandá-lo de volta, mas ele insiste em conhecer os pais dela, e ela eventualmente o leva à estalagem da família. Eles entram pela entrada dos fundos, onde uma funcionária chamada Yayoi entra em colapso ao reconhecer Naoto como o primeiro amor de Satsuki. Enquanto ela já começa a escrever uma fanfic na cabeça, Naoto precisa tirá-la do devaneio e deixar claro que não tem nada acontecendo entre eles. Quando Satsuki vai ver os pais, Yayoi conta a Naoto sobre a avó de Satsuki, que faleceu 1 ano atrás. Os pais queriam que ela herdasse a estalagem, mas Satsuki recusou e foi atrás dele. Yayoi continua o dump de lore. Satsuki foi adotada 6 anos atrás, e é provavelmente por isso que não quer nada com a estalagem. De volta à casa de Naoto, Suzushiro se lembra de ter visto uma figura misteriosa se aproximar de Satsuki 6 anos atrás, e se pergunta quem é aquele homem. O misterioso homem é Naomi, um sigma loiro que é o irmão adotivo de Satsuki. Naquela noite, Yayoi prepara uma bebida herbal poderosa para recarregar os dois. Só que ela exagerou na dose, e os dois apagam antes de terminá-la. Na manhã seguinte, Naoto acorda completamente enrolado em Satsuki e sai do quarto em pânico, com medo das acusações de tarado que podem vir. Enquanto isso, Satsuki é forçada a vestir um kimono branco sem o menor entusiasmo. E os dois saem juntos para visitar um santuário. Mesmo com Naoto tentando de tudo para animá-la, Satsuki continua se comportando como uma condenada à morte, esperando a sentença ser executada. Nesse encontro, Naoto esbarra em Yayoi de novo, e acaba destruindo todo o sonho de fanfiction dela ao revelar do nada que já tem namorada. Aí, Satsuki volta do banheiro e conta pro Naoto que tá passando muito mal de nervoso, tipo, só de pensar em encontrar os pais adotivos. Porque eles querem que ela fique na estalagem, do lado deles, pra sempre. Aí o Naoto, tentando ajudar como o bom samaritano que ele é, sugere que os dois fingem ser um casal, o que daria a Satsuki uma desculpa pra voltar pra Tóquio. Ela finge se indignar com a proposta absurda. Mas, mano, era exatamente isso que ela queria desde o começo. Clássico. Na hora do grande confronto, Naoto mente dizendo que tá com a Satsuki, e fica completamente chocado ao ver que os pais, aparentemente assustadores, ficam extremamente felizes com a notícia. Eles revelam que adotaram a Satsuki porque a mãe biológica dela não tinha condições financeiras de criar ela, e que o plano era torná-la herdeira da estalagem, casando-a com o Naomi. Só que o Naomi foi totalmente contra esse esquema todo de Sweet Home Alabama e fugiu dos pais malucos. Inteligente da parte dele. Mais tarde, enquanto Naoto e Satsuki voltam pra casa, o Naomi confronta ela sobre os sentimentos de verdade, dizendo que sabe que ela tá apaixonada pelo Naoto. É a primeira vez que ela é forçada a encarar o que sente de fato, e percebe que o irmão adotivo tá certo. De volta ao apartamento de Yukari, ela tá cada vez mais ciumenta e impaciente, especialmente porque o Naoto não atende às ligações dela. Numa tentativa desesperada de chamar atenção, ela começa a tirar selfies pro namorado, caprichando bastante na produção para maximizar o potencial de sedução. Só que, no meio disso tudo, o irmãozinho dela invade o quarto sem avisar, pega ela em flagrante, e fica todo confuso tentando entender por que ela tá com fio dental repentinamente. Cenas. Enquanto isso, Satsuki tá em plena aula de natação,
mas a cabeça dela tá em outro lugar, completamente tomada pelos sentimentos complicados que tem pelo Naoto. Mais tarde, naquele dia, Yukari e Naoto saem num encontro, onde ele dá a ela um amuleto do amor que comprou num santuário. Yukari fica tão emocionada com o gesto romântico que pede ao chefe dele para tirar uma foto dos dois juntos. Enquanto isso, Makina espia o casal lá do restaurante e se esforça para não soltar o choro na frente de todo mundo. Coitada. O encontro é infelizmente interrompido por Satsuki, que aparece do nada e confessa o amor eterno pelo Naoto ali mesmo, perguntando o que ele sente por ela de verdade. Yukari não acredita na audácia dessa garota, chegando assim para dar em cima do homem dela bem na sua frente. Então ela puxa Satsuki de lado para ter uma conversa privada, com medo de que Naoto aceite a proposta se tiver mais tempo para pensar. Ela implora para Satsuki parar de arruinar a última chance que ela tem. Mas Satsuki diz que isso é assunto entre ela e o Naoto, e que Yukari pode se ocupar com os próprios problemas, sem papas na língua. Mais tarde, naquele dia, Satsuki o abraça por trás enquanto ele tá deprimido por causa da Yukari, e o convida para a piscina para as aulas de natação que ele tinha prometido tempos atrás. Mesmo tentando se manter fiel a Yukari, o cérebro degenerado do Naoto toma conta quando Satsuki aparece com um maiô picante. Mesmo assim, ele diz que não consegue corresponder os sentimentos dela por causa do namoro. Satsuki leva isso no pessoal e literalmente tenta se afogar. Dramática. Naoto a resgata, mas o irmão de Yukari vê os dois se debatendo na piscina. Ele corre pra casa e entrega tudo pra Yukari, que já toma a decisão de ter uma conversa séria com o namorado infiel. Quando o dia do confronto finalmente chega, Naoto não consegue deixar de notar o quanto a namorada tá linda, completamente alheio à tempestade que tá prestes a cair sobre ele. Ele tenta agir como o namorado perfeito durante o encontro, mas o mundo dele desmorona quando Yukari diz que não consegue mais namorar com ele. Acabou. Na manhã seguinte, Naoto entra no modo emo total. Fica óbvio pra todo mundo que ele foi despejado. Ele não consegue nem ouvir o nome da ex sem correr pro banheiro chorar. Enquanto isso, Satsuki encontra Yukari sozinha numa sala vazia e oferece um lenço pras lágrimas dela. Yukari não consegue acreditar que tá sendo consolada pela própria Satsuki e se sente péssima por ter terminado com o Naoto, ainda mais porque ele recusou firmemente a proposta dela. Mesmo assim, admite que se sentia extremamente insegura no relacionamento e que terminar foi a melhor saída. Porém, mais tarde, quando Tokuya manda mensagem perguntando sobre o término, ela nega tudo completamente, dizendo que continuam juntos. Mentirinha inocente, né? Satsuki, por outro lado, tá nas nuvens. As tentativas dela de meter o nariz no relacionamento dos outros funcionaram direitinho, e fica se perguntando se a resposta do Naoto vai mudar agora que ele tá solteiro. Alguns dias depois, enquanto Naoto atravessa o pátio da escola, ele esbarra em Yukari e nas amigas. Fica surpreso quando ela o cumprimenta como sempre, como se não tivesse terminado com ele dias atrás. Enquanto ele rumina sobre isso, Satsuki o embosca mais tarde e aparece com uma fantasia de fantasma picante. Pra animá-lo, ela coloca os ativos em evidência e oferece deixá-lo fazer o que quiser, caso ele esteja tão desesperado assim. Mano. Depois da escola, Tokuya encontra Yukari pra confrontá-la sobre as mentiras, mas ela simplesmente nega que terminou com o Naoto. Tokuya aproveita pra falar do festival cultural que tá chegando e da lenda que existe em torno dele. Aparentemente, se duas pessoas se beijarem na festa, elas sempre acabam ficando juntas, independente de qualquer obstáculo. Isso enche Yukari de esperança, e ela decide chamar o Naoto para um encontro depois do festival para testar a lenda. Enquanto isso, Naoto ouve um grupo fofocando sobre Yukari, dizendo que ela tá de olho no Tokuya. O ego frágil dele desmorona, e ele começa a achar que o melhor amigo seria uma escolha muito melhor para ela. Afinal, o cara é um prendado, típico de homem inseguro. Dias depois, enquanto a escola se prepara para o festival, Naoto não consegue se concentrar em nada, os pensamentos dominados pelas mulheres que comandam a vida dele. Sobrecarregado, ele vai procurar Satsuki, seriamente considerando aceitar a oferta dela. Mas antes de conseguir dizer qualquer coisa, Yukari e Tokuya entram no prédio e estragam o humor dele completamente. Aí ele passa a acreditar de vez nos rumores sobre os dois, o que paradoxalmente torna mais fácil seguir em frente com a ex. Mais tarde, ele vai até a casa de Satsuki, onde ela mira no alvo de novo, exibindo os ativos e colocando o rosto dele em posição estratégica para melhorar as chances. Naoto cede. E no instante seguinte, os dois estão num quarto escuro, um em cima do outro. Só que Satsuki não aguenta o cheiro da axila dele e manda ele tomar banho primeiro. Kak! No banho, Naoto confessa que só vai dormir com ela depois que eles ficarem juntos por um tempo. Satsuki dá a ele até o festival cultural para pedi-la em namoro, o que selaria o acordo e os manteria juntos para sempre. Algumas semanas depois, o festival acontece a todo vapor. Tokuya explica a lenda para Suzushiro, que fica surpresa que adultos crescidos ainda acreditam nessas coisas. Enquanto isso, assim que termina o turno dela, Yukari se prepara para chamar o Naoto, já sonhando acordada com casamento e filhos. Nesse momento, as amigas perguntam o que tá rolando com o Tokuya, e Yukari finalmente revela que o cara que ela tem sentimentos é o Naoto, que ouve a conversa inteira escondidinho.
Mais tarde, quando Yukari finalmente o encontra lá fora, ela é emboscada por uma horda de fãs malucos querendo foto. Naoto a ajuda a fugir, escondendo os dois num beco e colocando fantasias de mascote. Só que Yukari fica toda agitada de estar tão pertinho dele assim, e o beija pelas máscaras. Aí os fãs psicopatas os encontram e espancam o Naoto, que desmaia feito uma diva. Mas Satsuki aparece e dispersa a multidão só com a aura intimidadora dela, e leva ele pra enfermaria enquanto Yukari observa com ciúme do lado de fora. Algum tempo depois, Naoto acorda na enfermaria com Satsuki se inclinando sobre ele, vestida de enfermeira zumbi. Ela vai direto ao ponto, insistindo que ele a peça em namoro logo pra poder pular pro lado interessante o mais rápido possível. Naoto, porém, fica em conflito depois de ter ouvido a confissão de Yukari, e recusa, dizendo que tá confuso porque ama as duas de forma igual. Ele revela que pretende rejeitar a Yukari também, porque namorar qualquer uma delas seria injusto com a outra. Mas Satsuki já cansou do moralismo dele, e o beija na boca, na esperança de que a lenda da festa funcione e os transforme em casal mesmo que ele não queira. Vai que vai. Mais tarde naquela noite, ele rejeita a proposta de Yukari, que vai embora com o coração partido. Nos 3 dias seguintes, ela fica em casa agindo como se o fim do mundo tivesse chegado, mesmo sendo a própria insegurança dela que a trouxe até aqui. Alguns dias depois, no caminho de volta pra casa, ela conta pra Tokuya que o que mais a magoou foi ouvir o Naoto dizer que também ama a Satsuki, porque esse era o maior medo dela desde o começo. Naquela noite, quando Naoto chega em casa, Tamayo avisa que a casa da infância dele vai ser demolida em breve. Ele precisa ir até lá urgente pra resgatar um notebook. Naoto reluta em voltar. Foi lá que conheceu a Satsuki pela primeira vez, mas não pode recusar a Tamayo. Ele pega o ônibus e finalmente chega à antiga casa, onde encontra uma garota de cabelo vermelho que ele não conhece saindo do lugar com um pacote na mão. Ele vasculha a casa inteira, mas o notebook não tá em lugar nenhum. É aí que ele se lembra de como o pai costumava revelar fotos da família, inclusive uma foto dele com a Satsuki. Aí cai a ficha. A ruivinha estava carregando um embrulho que se parecia muito com um notebook. Ele corre atrás dela. Quando a alcança, ela se oferece para levá-lo até a estação, se apresentando como Reika, neta da senhoria. Ela o convida para tomar um chá na casa dela. E Naoto aceita, na esperança de descobrir a verdade sobre o embrulho. Para decepção absoluta dele, o tal embrulho misterioso era um pacote de doces. A vida é assim mesmo. Depois de ouvir toda a história, Reika revela que Satsuki passou pela casa mais cedo procurando o notebook também. Naoto conclui que ela estava atrás das fotos da infância deles, mas não consegue entender onde o notebook foi parar. Para animá-lo, Reika o convida para o bar exclusivo onde trabalha, um lugar só de mulheres. E Naoto experimenta o paraíso que todo homem sonha ao menos uma vez na vida. Sorte a dele. Naquela noite, cercado de ativos para onde quer que olhe, Reika o puxa para uma parte mais tranquila e se voluntaria para ser a terapeuta da noite. Ela percebe logo que a vida amorosa dele é uma bagunça completa. Naoto desabafa tudo. Diz que não consegue escolher uma sem machucar a outra. Reika o chama de covarde sem rodeios, dizendo que ele claramente gosta mais de uma do que da outra, e tá com medo de admitir isso. Ela também se lembra de um conselho de relacionamento que o pai de Naoto deu a ela e compartilha a sabedoria com ele, o que o faz perceber que herdou as 0 habilidades amorosas do pai. Genético mesmo. Reika também se lembra que o pai dele costumava mandar e-mails para Tamayo com frequência, o que surpreende Naoto, já que ele achava que o pai havia cortado todos os laços com a família depois do casamento. De volta a Tóquio, Satsuki decide ir embora da cidade de vez, já que o Naoto a rejeitou. Tokuya descobre e tenta convencê-la a namorar com ele, mas ela recusa e pede que ele garanta que o Naoto nunca tente entrar em contato com ela de novo. Quando Naoto volta para casa e fica sabendo da saída repentina de Satsuki, fica extremamente preocupado. Mas Tokuya honra a promessa e diz que começou a namorar com ela para impedir qualquer contato. Mano, que traição. É aí que Naoto percebe o quanto havia se tornado dependente dela. E agora, sem ela por perto, sente um vazio enorme. 3 meses se passam. Naoto tenta tampar o buraco na alma com um namoro com Makina. Mas um dia chega um pacote da Reika. E dentro, um pendrive com a última cópia da foto dele com a Satsuki. Ele finalmente reúne coragem para ligar para a estalagem, onde Yayoi informa que Satsuki nunca voltou para casa. Enquanto isso, Satsuki passou a morar num dormitório secreto, longe de Naoto e da família, tentando começar do zero. Alguns dias depois, Naoto conta para Tamayo que não vai na viagem escolar. Tá solteiro, sem amigos, e Tokuya sumiu, sem responder nenhuma mensagem. Ele começa a se perguntar se é por causa do suposto novo romance com a Satsuki. No dia dos namorados, Yukari aparece do nada e dá chocolates pro Naoto, pedindo que sejam amigos de novo. Tokuya, que também recebeu chocolates dela, finalmente responde às mensagens e pede para se encontrarem na manhã seguinte. No encontro, Tokuya finalmente conta tudo. Confessa que também não sabe onde a Satsuki tá. E ainda convence o Naoto a ir na viagem escolar, prometendo que ele não vai se sentir sozinho. É aí que Naoto percebe que os rumores sobre ele e Satsuki eram mentira.
o que traz um alívio pequeno, mas real. Enquanto isso, Yukari desabafa com a amiga Shimada, dizendo que, embora esteja bem sendo só amiga do Naoto, preferiria mesmo namorar com ele de novo. Tokuya também sugere ao Naoto que dê uma chance a Yukari, já que a Satsuki não é mais uma opção. Mas Naoto não consegue agir assim. Parece desonesto demais. Em casa, ele encontra a tia Tamayo completamente transformada, virada numa influenciadora do Instagram da noite pro dia. Ela confessa que planejava falar com os professores para ter certeza de que ele não estava sofrendo bullying na escola, e fica aliviada ao saber que ele vai na viagem. Enquanto faz as malas, Naoto encontra a foto da infância com Satsuki e lamenta não ter conseguido entregá-la a ela. Durante a viagem, Yukari e Naoto sentam juntos, e ele percebe que está sendo bem menos inepto agora que não tem a pressão de ser o namorado perfeito. Quando chegam em Okinawa e estão indo pro hotel, Yukari fica horrorizada ao ver Satsuki se instalando no mesmo hotel. Ela teme que o plano de reconquistar o Naoto tenha sido complicado de novo por causa dessa loira. Mais tarde, Satsuki confronta Tokuya num banheiro e ele confessa que usou técnicas psicóticas de stalking para descobrir a escola dela. Ele finge que não tá tentando juntar ela com o Naoto, mas na real, tá puxando todas as cordas como um mestre dos bastidores. Esse Tokuya não é tão simples assim. Durante toda a viagem, Satsuki fica cruzando com o Naoto sem querer, mas Yukari se certifica de mantê-lo distraído. No entanto, ela se sente culpada por mentir e finalmente conta tudo. Que Satsuki tá hospedada no mesmo hotel. Naoto sai correndo feito um louco, determinado a encontrar Satsuki e ter um fechamento. Nos dias seguintes, Naoto tem o maior colapso de toda a existência dele. Perambula perguntando a todo mundo se viram a Satsuki. Ele chega ao absurdo de se esgueirar pelos quartos femininos do hotel, feito um degenerado sem vergonha, até que os amigos o sentam e tentam colocar juízo na cabeça dele. Quando percebem que não tem jeito de parar ele, resolvem ajudá-lo a chegar até a Satsuki só para acabar logo com aquilo. Eles criam um plano elaborado para distrair o professor, dando a Naoto tempo de se infiltrar no quarto dela e finalmente abrir o coração. Mas Naoto a encontra apagada, feito um beberrão. Então ele decide deixar um bilhete, contando que tem a foto da infância deles e quer entregá-la pessoalmente. Na manhã seguinte, um nerd aleatório da escola de Satsuki entrega uma mensagem pro Naoto, na qual ela pede que ele mande a foto pelo próprio nerd. Mas essa foto é a última esperança de Naoto de contato com ela, então ele recusa. Mais tarde, Tokuya informa que a viagem escolar de Satsuki termina no mesmo dia, jogando Naoto em modo de pânico total. Ele cria mais um plano insano, se disfarça de nerd e infiltra a turma de Satsuki na excursão deles. Enquanto isso, o nerd original pergunta a Tokuya por que ele tá ajudando o Naoto a conseguir ficar com alguém. E Tokuya responde que, já que ele mesmo não tem a menor chance com nenhuma garota, o mínimo que pode fazer é ajudar um amigo. Pelo menos ele é honesto. Naoto aparece de surpresa para Satsuki e a arrasta consigo, até chegarem a um lindo campo de girassóis. Satsuki fica impressionada com o gesto, já que o campo é idêntico ao da foto da infância deles. Ela explica que cortou o contato porque se sente culpada por interferir na vida dele e atrapalhar a felicidade do Naoto. Ela achava que, se sumisse de vez, ele poderia finalmente ter o final feliz com a Yukari. Naoto age como o homem emocionalmente inábil que é, e diz que Yukari o vê como amigo. Satsuki pergunta se ele só tá ali porque foi rejeitado. Ele nega e diz que tomou a decisão 3 meses atrás. Então, finalmente, consegue confessar que quer ficar com a Satsuki. Mas ela resolve fazer jogo duro. Quase o beija. E para no último segundo, dizendo que ele precisa continuar correndo atrás dela por mais um tempinho. Então pede pra ele posar no campo, tira uma foto fofa, salva no celular e finalmente compartilha o número dela com ele. Esse casal vai me matar. 1 mês se passa desde a viagem escolar agitada. E Naoto e Satsuki trocam mensagens todo dia. Ele finalmente marca um encontro presencial, e Satsuki se arruma com um look arrasador. Enquanto isso, a pobre Yukari tá à beira de um colapso existencial, já que o homem que ela ama foi roubado pela mesma garota pela segunda vez. No trabalho, o chefe avisa Naoto que Makina vai pedir demissão em 1 semana por motivos pessoais. Ele resolve checar como ela tá e leva uma rasteira quando ela sai correndo do apartamento. Aí ele encontra a irmã mais velha de Makina, que tá convicta de que Naoto e Makina são um casal. Naoto confronta Makina sobre a mentira e descobre que a irmã quer levá-la de volta pra cidade delas. Como tentativa desesperada de ficar em Tóquio, Makina inventou que estava namorando com o Naoto. Mas agora que foi pega, não tem mais escapatória. Mesmo assim, ela implora que Naoto passe o dia seguinte com ela para criar boas memórias antes de ir embora. O problema é que ele tá marcado com Satsuki justamente no mesmo dia. Ele explica a situação para ela. Satsuki finge total desinteresse, diz que ele deveria ficar com Makina e empurra o encontro deles para mais tarde. Generosa ou estratégica? As duas coisas. Na manhã seguinte, Naoto e Makina têm um encontro extremamente constrangido, ela tentando se aproximar enquanto ele tenta manter distância com toda a delicadeza possível. Ela acaba confessando o amor eterno por ele e leva uma rejeição fria. Envergonhada, Makina sai correndo,
e Naoto corre atrás. Os dois tropeçam e caem um em cima do outro, encerrando o encontro esquisito numa nota curiosamente feliz. Mas aí Naoto percebe que tá 40 minutos atrasado pro encontro de verdade com Satsuki e dispara. Ele a encontra esperando no frio. Os dois sobem até a cobertura para se beijar e finalmente virar um casal de verdade. Naoto percebe o coração de Satsuki acelerado no peito e entende que ela tá tão nervosa quanto ele. Quando finalmente se inclina para beijá-la, o alarme dela dispara e os dois são forçados a recuar. Que azar, mano. No caminho de volta, Satsuki conta que planeja assumir a estalagem dos pais adotivos e quer entrar numa faculdade diferente para estudar administração. Quando eles chegam ao destino, Naoto não aguenta mais e a agarra pelos ativos tentando beijá-la de uma vez. Satsuki se esquiva de novo, dizendo que pode ter câmera de segurança por ali. Naoto fica completamente perdido com os sinais contraditórios. Todas as iniciativas dele sendo rejeitadas por essa loira, mas ela continuando a demonstrar interesse. Um absurdo total. Alguns dias depois, com as provas finais se aproximando, Naoto e os amigos marcam uma sessão de estudos que vira rapidinho uma sessão de desabafo sobre problemas amorosos. Ele combina de se encontrar com Satsuki depois das provas e fica determinado a arrasar nos estudos para impressioná-la. Terminadas as provas, os alunos começam a pensar no futuro. Yukari convida Naoto para um tour por faculdades com outros amigos, ainda desesperada para passar tempo com o cara que fica te rejeitando. Otimista, pelo menos. Em casa, Tamayo aconselha Naoto a escolher uma faculdade do seu agrado e permite que ele e Suzushiro fiquem por mais um tempo. Ela até se oferece a pagar a mensalidade em troca dos serviços domésticos dele. Naoto acabou de ganhar uma Sugar Mommy. Logo depois, chega uma mensagem de Satsuki perguntando se pode passar lá em casa. Naoto fica empolgadíssimo com a perspectiva de finalmente ter a namorada em casa e capricha no chá e no almoço quando ela chega. Mas as coisas aquecem rápido quando os dois ficam sozinhos e Satsuki pede pro Naoto beijá-la. Então ela fica com ciúme ao ver os panfletos do tour de Yukari, mas finge que não tá nem aí. Em vez disso, ela sobe em cima de Naoto pra colocá-lo no clima. Mas ele percebe que tem algo errado. Ele a abraça com força, dizendo que quer entender por que ela é tão complicada antes de qualquer outra coisa. Satsuki conta que o irmão adotivo e Yayoi vão se casar e assumir a estalagem, o que tornaria inútil o plano dela de cursar administração. Ela também confessa que a razão pela qual desviou do beijo da outra vez foi medo de admitir que o Naoto realmente gosta dela. Depois que ela vai embora, Naoto fica se perguntando se teria sido mais fácil ter ficado com uma garota normal em vez dessa confusão toda. Mas mesmo assim, ele decide resolver as coisas por ela e vai urgentemente até a estalagem. Lá, Naomi explica que nunca teve intenção de cuidar da estalagem depois do casamento. Foi rumor da mãe no auge da crise emocional. Ele aproveita e conta mais sobre a infância de Satsuki. A mãe biológica era negligente, ocupada demais com os próprios casos para se importar com a filha. E era Naomi quem regularmente a deixava na casa de Naoto. Mas quando as férias de verão terminavam, ela sabia que não veria ele por muito tempo. No caminho de volta, Naomi o leva de carro, e Naoto finalmente entende por que Satsuki age de forma tão estranha com o relacionamento deles. A única relação que funcionou na vida dela foi a com ele. Por isso, ela tá sendo extremamente cuidadosa. Na manhã seguinte, Naomi encontra Satsuki e explica tudo, garantindo que o sonho dela de assumir a estalagem ainda tá vivo. Uma semana depois, o grupo decide ir ao restaurante de Satsuki, onde Tokuya admite que decidiu parar de se meter nos romances alheios. Yukari encontra Satsuki e desabafa ali mesmo. Confessa que deixou os próprios sentimentos nublarem o julgamento. Admite que o Naoto a rejeitou várias vezes, mas ela continuou se impondo, até perceber que os olhos dele eram só pra Satsuki. Mas Satsuki admite que tem medo de não ser boa o suficiente pro Naoto. E é por isso que tá com dificuldade de tornar o namoro oficial. Alguns dias depois, Naoto se organiza pra encontrá-la e corre pra terminar o serviço sem atrasar dessa vez. Só que quanto mais resolve, mais trabalho aparece. E ele começa a entrar em colapso. Pra surpresa dele, quando sai do prédio, encontra Satsuki esperando do lado de fora. Ela se infiltrou na escola pra encontrá-lo. Naoto não perde tempo, diz que a ama e que quer construir uma família com ela no futuro. Satsuki fica vermelha que nem tomate. E os dois finalmente se beijam. O romance lento deles se concretizando depois de tudo que passaram. Naoto conta que mudou os planos sobre a faculdade e vai trabalhar como chefe logo depois da formatura. Admite que, entre escola e trabalho, pode não conseguir vê-la com frequência. Mas Satsuki topa um relacionamento à distância, porque agora confia plenamente nele. Satsuki também conta que vai entrar na faculdade, o que também vai dificultar os encontros. Mas mesmo diante de um futuro incerto, os dois estão felizes vivendo o presente. Nas semanas seguintes, o casal aproveita ao máximo a vida doméstica dos sonhos. Naoto no comando da cozinha e Satsuki cuidando do resto da casa. Naoto se lembra do conselho enfático de Tamayo para não se empolgar com a Satsuki e começar a expandir a família tão cedo, o que o deixa envergonhado até a alma.
No trabalho, Naoto é tratado como um assistente básico, fazendo só o prep mais simples. Por isso, teme não ganhar o treinamento necessário para se tornar um chefe de verdade depois da escola. Tornar-se independente e sustentar a Satsuki é a maior prioridade da vida dele. Enquanto isso, Satsuki se prepara para receber o futuro marido do trabalho. Passa o pano no chão, enche a banheira e acaba completamente encharcada no processo. Naquela noite, quando Naoto chega em casa, as coisas esquentam no quarto, e ele percebe que o conselho de Tamayo pode ou não se aplicar à situação atual. Na manhã seguinte na escola, Satsuki se sente mal, e o Nerd Abi a ouve admitindo que não teve o ciclo mensal dessa vez. Ele fica convicto de que ela tá prestes a gerar um mini Naoto, e imediatamente leva essa notícia de última hora pro Tokuya, que promete investigar mais. Quando os meninos se encontram mais tarde, informam o Naoto sobre a doença de Satsuki e a possível expansão familiar. Naoto entra em modo de preocupação total e corre pra casa. Satsuki tá com febre, mas acorda e encontra Naoto do lado dela. Ela aproveita a oportunidade pra zoar, tirando a roupa e pedindo que ele esfregue as costas suadas dela. Enquanto faz isso, Naoto menciona que foi Tokuya quem o avisou, e fica se perguntando por que um galã como ele nunca namorou ninguém. Satsuki diz que sabe o motivo. Ela viu uma mensagem no celular dele sem querer. Ela acredita que ele tem uma garota no coração, e que mesmo depois do término, ele não conseguiu seguir em frente. Alguns dias depois, a turma se encontra na praia, e Naoto garante a todos que ele e Satsuki definitivamente não estão adicionando um novo membro à família. Satsuki, orgulhosa, anuncia que vão se limitar a sessões de beijo até a formatura, o que faz o Abi e o Tokuya se arrependerem de ter perguntado qualquer coisa. Mereceram. Mais tarde, Tokuya revela a Naoto que tá procurando a ex, Aki, que terminou com ele depois de um ano de relacionamento quando ele descobriu que ela ainda estava ficando com o parceiro anterior. Ele quer ter um fechamento com o primeiro amor da vida dele e saber se ela tá bem, para finalmente conseguir seguir em frente. Ele relembra o relacionamento de 3 anos atrás com saudade, a personalidade animada de Aki e as coxas fartas dela. Determinado a dar uma última olhada, Tokuya a procura o dia inteiro sem sucesso. Mas quando tá quase indo embora, a encontra caminhando na praia com a filha dela. Ela fica feliz em vê-lo depois de 3 anos e conta que terminou com um namorado tóxico e se casou com outro cara. Agradece pelo tempo que passaram juntos, mesmo tendo sido apenas 1 ano. Ver ela bem e feliz dá a Tokuya o fechamento que ele precisava, e ele finalmente se sente pronto para virar a página. Enquanto isso, Yukari começa a ganhar fama rapidamente ao conseguir um papel principal numa série de televisão. Um dia, Naoto encontra Shimada esperando no final do expediente, implorando pra ele animar a Yukari, que tá pra baixo. Os dois vão até a casa dela, onde Naoto fica sabendo que Yukari terá uma cena de beijo no programa, e não quer que seja o seu primeiro beijo. No fundo, é tudo um plano elaborado de Yukari pra trazer o Naoto pra perto e pedir que ele seja o primeiro beijo dela, pra ter pelo menos uma memória de valor. Naoto não acredita que essa garota ainda tá atrás dele, e gentilmente a rejeita mais uma vez. Coitada da Yukari. Na manhã seguinte, Naoto e Satsuki vão ao casamento do irmão adotivo dela, onde ela tem dificuldade de parabenizar os noivos. Naoto aconselha a anotar os pensamentos num papel para ajudar a organizar as ideias e entregar o discurso. Mais tarde, Naomi agradece os dois por terem abençoado a família, porque a única razão pela qual ele conheceu a Yayoi foi por causa dos esforços de Satsuki em reconstruir os laços com a família. Naquela noite, Satsuki compartilha os medos com Yayoi, dizendo que tem medo de casar com o Naoto porque não consegue se imaginar sendo mãe ou formando uma família. Naoto ouve a conversa escondido, e mais tarde a tranquiliza, dizendo que os medos dela são válidos e que não tem pressa nenhuma. Sugere também que ela fique na estalagem por mais alguns dias para se aproximar dos pais, e ela concorda. Enquanto isso, ele volta para casa de Tamayo e investe mais tempo em conhecê-la de verdade, passando tempo com a tia e com Suzushiro. Ele se lembra de que, durante a estadia na estalagem, Naomi contou que Satsuki se sente como uma alienígena, porque não tem o menor amor pela própria mãe biológica, e que é provavelmente por isso que ela tem medo de ter família própria. Na noite seguinte, quando ele vai buscar Satsuki na estação de trem, os dois acabam completamente encharcados pela chuva. Naoto pede desculpas por ter falado sobre construir uma família tão cedo, e revela que a própria mãe tinha uma relação péssima com a família dela, o que a fez fugir de casa depois do casamento. Satsuki fica um pouco mais aliviada ao saber que não é a única estranha que não tem afeto pela própria mãe. E Naoto promete que vai ser feliz enquanto a família do futuro incluir ela. Ele admite que ficou mais nervoso para ter essa conversa do que quando a pediu em namoro. Satsuki o abraça com força, ouvindo o coração dele disparar no peito. Alguns dias depois, Makina aparece no trabalho de Naoto, e ele fica feliz ao saber que ela decidiu ficar e se tornar uma grande atleta na escola. Que virada, hein? Mais tarde, naquele dia, Shimada e Yukari aparecem para fazer uma reserva para a festa de encerramento das gravações da série. Naoto pergunta sobre a cena de beijo que tanto estressou a Yukari, e Shimada conta que tudo não passava de drama. A cena de beijo era com o cachorro de estimação dela.
Yukari pede desculpas pela tentativa desesperada de conseguir um beijo e ainda convida a Satsuki pra festa. Evolução. Enquanto isso, uma Suzushiro vibrante corre até a floricultura de Tokuya, tremendo de nervoso. Do nada, solta que tem uma queda por ele e pede que ele continue sendo amigo dela até ela completar 18 anos. Tokuya consegue ouvir o barulho das sirenes da polícia de quilômetros de distância. Em silêncio, dá um vasinho de flor pra ela levar pra casa. Suzushiro vai direto plantar no jardim. De longe, Shou observa a cena e mais tarde confessa a um amigo que tem sentimentos por Suzushiro e quer chamá-la pra namorar. Mas com o Tokuya como concorrente, o espírito dele tá completamente esmagado. O fracassado nem começou e já perdeu. De volta ao trabalho de Naoto, um colega pergunta por que ele escolheu essa área. Naoto explica que precisa sustentar a futura esposa. O cara o destroça em resposta, dizendo que, com as habilidades atuais e as instabilidades emocionais dele, mal conseguiria se sustentar. Isso motiva Naoto a se dedicar muito mais à cozinha. E ele fica determinado a tirar a carteira profissional de chefe. Enquanto isso, Tamayo acorda e leva um susto ao encontrar Satsuki em casa, que apareceu para almoçar. Naoto corre para casa com medo de que Satsuki coloque o modo bicho-papão em ação e espante Tamayo. Mas quando entra, encontra todo mundo jantando em paz, sem o menor conflito no horizonte. Milagre. Mais tarde, enquanto Tamayo tá saindo pro trabalho, Naoto fica emocionado e agradece pela hospitalidade dela, e especialmente por ter cuidado de Suzushiro durante as ausências dele. Mas, aparentemente, ser emocionalmente bloqueado é hereditário nessa família. Tamayo simplesmente diz que estará lá sempre que precisarem. Seca, mas presente. Enquanto isso, Suzushiro mostra o jardim para Satsuki, onde girassóis altos estão florescendo. O que lembra Satsuki do jardim que ela destruiu quando era pequena. Ela pede desculpas a Suzushiro, que aceita com um sorriso, mesmo sem lembrar do ocorrido. Alguns dias depois, a turma vai pra praia fazer novas memórias. Enquanto Suzushiro se cozinha debaixo do sol, depois de ouvir rumores de que Tokuya tem uma coisa por mulheres bronzeadas, Naoto pede pra Satsuki fechar os olhos. Ela fica se perguntando se ele finalmente vai colocar um anel no dedo dela. Mas quando abre os olhos, encontra um relógio no pulso e diz que prefere assim, na real. Então Naoto propõe casamento, num futuro próximo, e Satsuki aceita. Na volta de trem pra casa, Satsuki e Suzushiro dormem uma de cada lado de Naoto, e Satsuki sonha com ela e Naoto de volta ao campo de girassóis. Mas dessa vez, ela finalmente consegue alcançá-lo. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.